Boa noite, tudo bem com você? Professora Rosana Machado, para mais uma aula de empreendedorismo com a turma de Ciências Contábeis. Seja bem-vindo, você, nesse momento tão interessante que a gente está vivendo, né? Chegando quase no final do ano, olha só, novembrão, 10 de novembro. É uma data muito bacana para a gente começar a pensar nas comemorações do final do ano. Eu tenho certeza absoluta que está todo mundo mais ou menos se organizando já na casa. Hoje eu vi um pessoal fazendo árvore de Natal. Eu fui também na semana passada num local onde vende lanches aqui em Cuiabá, um local maravilhoso, que tinha uma árvore de Natal de uns 2 metros de altura, muito linda. E eu já imaginei, né? Esse final de semana eu quero colocar, quero fazer aqui, aproveitar o feriadinho também que a gente vai ter na segunda-feira e chamar as crianças para montar a árvore de Natal. Por que a professora está falando sobre isso? Porque a gente vai falar sobre um pouquinho de pesquisa de mercado. Nós, enquanto pessoas que trabalham a questão voltada para o empreendedorismo, né? Para aquele que quer montar seu negócio, que corre riscos controlados, para aquela pessoa que tem um nível de alegria, de satisfação um pouco maior, de certeza, de organização na vida um pouquinho maior, e também eu acho que corre um pouquinho mais em busca dos sonhos, dos resultados, que quer alcançar esses resultados, essas pessoas tentam empreender, satisfazer esses sonhos com os negócios, com a família, no ambiente que trabalham. Para fazer tudo isso, minha gente, nós precisamos entender um pouquinho o que o mercado diz lá fora, o que o mercado pede, né, lá fora. E nós já tivemos uma aula, eu acho que foi a 13ª aula, essa aqui é a 17ª, que nós falamos um pouco sobre o SIM, sobre o grande sistema de informação de marketing, a informação mercadológica, falamos um pouco sobre a pesquisa. Mas hoje a gente traz uma abordagem um pouquinho diferente sobre a pesquisa de mercado. Por quê? Porque a gente vai falar olhando para a pesquisa do mercado como essa grande ferramenta de coleta, de análise, de dados que se transformam em informações e são capazes de gerir, de contribuir para a gente construir o nosso plano de negócio, para a gente construir o pensamento que a gente realmente está formando, né? A gente tem um insight aqui, tem um pedacinho ali, olha para a ideia do outro, faz um benchmark em outra organização, vai lá copiar um pouquinho aquela ideia, né? E tudo isso vai alimentando o nosso desejo, também o nosso sistema de informação para o marketing. Mas o que nós queremos de fato? A gente quer gerar esse conhecimento saudável, inteligente, interessante sobre o mercado para minimizar, para diminuir o risco na tomada de decisão estratégica sobre o que a gente vai fazer no nosso negócio, o que realmente é o nosso negócio, também se a gente já tem o negócio, se nós estamos errando muito, se o cliente está satisfeito. Então, a gente vai falar ao longo dessa aula um pouquinho sobre essa abordagem. Vamos lá? Vamos pensar primeiro que quando a gente quer fazer uma pesquisa mercadológica, a gente define qual que é o problema. Bom, eu quero entender se eu montar uma sapataria neste endereço, professor, aqui na salinha, na frente da minha casa, será que tem gente que traria sapato, bolsa, coisas assim para consertar, para costurar? Então a gente primeiro tem um problema, a gente quer entender, será que essas pessoas trariam esse sapato, essa bolsa? Aí a gente define o objetivo da pesquisa. Qual é o objetivo? Entender se temos público-alvo, pessoas, clientes, demanda para bolsas, para costura, para reforma de malas. Pesquisa, eu já fiz isso para o IEL. Então, aqui na mão da prof, ops. Olá, tudo bem? Como vai? Já estava até
passando aqui a nossa aula um pouquinho. Que bom que você entrou. Ops, parece que tinha entrado alguém. Não entrou. Você entrou. Saiu. Vou esperar um pouquinho aqui. Não, eu acho que não. Eu me enganei, mas tudo bem. Voltando aí, eu estava falando do entorno. Então, eu peguei esse papelzinho para mostrar para você. E aqui está o ponto onde eu quero abrir, onde eu quero montar o meu negócio. O que eu faço, então? Eu faço uma pesquisa no raio. No raio significa como o raio da bicicleta, tá entendendo? Você tá vendo aí? Aqui nesse entorno. Então, onde eu estou colocando essas bolinhas são os locais que eu vou fazer a pesquisa. Essa é a quantidade, essa abordagem que eu vou fazer. Aqui está o local onde eu quero executar minha pesquisa. Eu tenho, então, meu plano todo concebido, todo pensado, vou coletar os dados ali, entender se essas pessoas no entorno desse lugar têm interesse nesse tipo de serviço. Ops, já tem a quantidade necessária, porque eu preciso saber qual que é a minha população. A população total do meu bairro, daquela região, é de 2.000 pessoas. Então, para 2.000 pessoas, eu posso fazer para 200, ou eu posso fazer um recorte um pouco. 200 é um número muito bom, mas eu posso fazer para 100. Eu faço 100 questionários preenchidos, né? Coletas, faço essa análise, a investigação, processo essa análise, processo esses dados no meu sistema, no meu Excel, eu faço tudo isso, aí eu tenho um número que vai dizer para mim se eu posso ou não, se as pessoas têm interesse ou não em adquirir esse tipo de serviço, de prestação de serviço, de colagem, de bolsa, de costura. Pronto, eu consigo criar estratégias no meu plano de ação, no meu plano de negócio para desenvolver mais e mais. Então, a pesquisa de mercado, é o que ela é de fato? Ela é uma fotografia. Né? Não sei o barulhinho. Eu tirei uma foto do mercado naquele momento, entendi o comportamento daquelas pessoas, se elas têm desejo, demanda, necessidade por esse tipo de produto que eu quero ofertar. O meu produto, na verdade, é um serviço, né? Um serviço voltado para reparos, consertos de bolsas e calçados. Faço esse plano de ação e aí eu monto meu negócio, abro meu negócio e vou monitorando as minhas ações de marketing, chamando as pessoas para participar mais e mais do meu negócio. Então, mais ou menos nesse cronograma de ações, o que é a minha pesquisa de marketing, a minha pesquisa de mercado, a minha investigação de mercado. E por que eu vou fazer essa investigação de mercado? Que tipos de investigação tem, de pesquisa? Quais ferramentas a gente usa geralmente? Como que eu penso o plano de pesquisa? E como fazer essa pesquisa, essa investigação gratuitamente? A gente vai falar sobre essas 6 abordagens, sobre essas 6 grandes etapas. Já conversamos um pouquinho e a gente segue olhando essas 6 etapas. Vamos lá, opa! Na pesquisa de marketing, então, vamos pontuar vantagens para as empresas, para os negócios, para as pessoas que querem montar um negócio ainda, que começam assim. Primeiro, eu vou identificar a oportunidade com antecedência. O primeiro item é esse: investigar a oportunidade. Vou lá no site do sistema da Federação das Indústrias, das confederações, das prestadoras de serviços, até no meu concorrente, na outra sapataria que está ali, nos meus futuros prospect clientes, entender. Conhecer essas necessidades e desejos dos consumidores. Na sequência, eu analiso esse comportamento desse consumidor para o produto ou serviço. Eu faço também uma análise estratégica dos concorrentes, aquela investigação que eu falei, nós vamos lá questionar, perguntar, mas a gente também vai lá, leva um sapatinho ali para o cara e fala, e aí, você consegue fazer sacola ou pintar o meu sapato? Quanto que fica isso? Eu vou investigar, analisar a concorrência. Realizo campanhas de marketing mais direcionadas, analiso a viabilidade do investimento de um novo empreendimento para aquela região, para aquele ponto, a minha sapataria, lanço ou vou aperfeiçoar
serviços, às vezes, que eu já fazia de sapateiro, de sapateira na minha casa, pequenos remendos, pequenos reparos em bolsas, em mochilas rasgadinhas. Às vezes eu já fazia, vou aperfeiçoar isso. Eu otimizo, penso os processos internos do meu negócio, da minha sapataria, e eu verifico a participação de mercado para esse negócio. Esses são pontos importantes e vantagens importantes do nosso primeiro quesito. Na sequência, eu vou fazer essa investigação e busco, então, entender quais são as modalidades de pesquisa que existem, geralmente, né? Pode ter mais que essa daqui, pode ter desdobramentos dessas pesquisas que eu vou falar para vocês. Mas quase todas essas pesquisas vocês já conhecem, porque as empresas, as mais agressivas, os grandes grupos, inclusive a nossa faculdade, a gente faz pesquisa de satisfação. A gente quer entender como que está a aula, como que o professor dá essa aula, e como que você vai falar. Opa, super boa aula. Ótima essa professora Rosana. Estou brincando. Mas geralmente a gente faz isso. Então a gente pesquisa a satisfação do aluno, do cliente da sapataria, aplicando esse questionário que eu acabei de exemplificar, né? Estruturado, pensado. A gente faz um treinamento com as pessoas que vão fazer, que vão aplicar esse questionário, e a gente vai a campo. Um outro tipo de investigação também é um retorno sobre o investimento do ROI, que é uma pesquisa voltada para verificar o cumprimento dos objetivos, das campanhas, o quanto que a campanha mercadológica que eu fiz, né, conseguiu atingir o meu cliente, o meu público, financeiramente falando, porque nós empreendemos e abrimos negócio para ter resultado financeiro saudável. Uma outra abordagem seria uma pesquisa de cliente oculto, que é bem legal essa daí, eu gosto dessa daí. Às vezes, por exemplo, você vai abrir um negócio. Opa, vou abrir a sapataria. E aí, o que eu vou fazer? Eu disse um pouquinho, né? Eu quero entender que produto, que tipo de produto que aquele meu concorrente vende. Então, eu entro naquele estabelecimento, levando meu sapatinho para pregar, para colar alguma coisa ali, como se eu fosse um cliente. Mas, na verdade, eu estou fazendo uma investigação. Eu estou tentando entender a concorrência. Então, é uma forma também de entender por que aquela sapataria está sempre lotada e a minha sapataria vem 1, 2 clientes por dia. Eu preciso entender. Então, cliente oculto, a pesquisa de cliente oculto, ela tem essa abordagem, ela tem esse enfoque. Outra pesquisa é a pesquisa de grupo focal, focal groups, que é uma técnica para avaliar qualitativamente, não de maneira direta, mas qualitativamente, utilizada, que eu coleto dados por meio de um grupo, de uma interação entre as pessoas, onde tem uma pessoa que vai fazer a investigação, um pesquisador, que tem um pouquinho mais de know-how, de conhecimento sobre esse tema, sobre esse assunto. A gente faz uma mesa, ou a gente pode investigar separadamente e depois traz para o grupo focal, para entender determinada necessidade. Essa é uma modalidade boa e interessante. Análise da experiência do consumidor. É muito legal. Vocês já devem ter participado via telefone ou por internet, quando vocês levam seu carro para fazer a manutenção preventiva, lá na Toyota, por exemplo, e aí nós temos além de ter um papelzinho lá, tem umas perguntas rápidas, assim, 3 perguntinhas, sobre como que foi o primeiro atendimento, se eu fiquei satisfeito com o serviço, e na forma de pagamento, 3 perguntinhas, mas também, depois do futuro, né, um dia, ou amanhã, ou uma semana, uma pessoa do sistema da Toyota liga para mim. Às vezes, até no comecinho, logo que eu comprei o carro, tinha uma pessoa que ligava da própria indústria. Olha, eles queriam realmente saber o que eu estava experimentando, sentindo, o que me fez comprar esse carro, esse produto. E é bem bacana essa análise da experiência do consumidor. Uma outra pesquisa é de comparativa de preços. Eu faço um levantamento, você pode fazer também um checklist do que você quer. Aí você coloca aqui 3 tipos de mercado: atacadão, forte, como que é o nome do mercado daí mesmo?
Eu não sei, mas o mercado é muito bom, tem uma comida boa, eu sempre como lá. Põe o nome desse mercado, vamos dizer que vocês têm esses 3 supermercados. Aí eu vou lá, vou fazer apontamento. Tomate italiano, nesse mercado, nesse mercado, nesse mercado. Alface crespa, nesse mercado, nesse. Então, eu vou fazer um apontamento para fazer uma análise da diferença, da variação que existe entre o preço de um local e o preço de outro local. Nesse comparativo, eu posso aprender muito quando eu faço esse comparativo, principalmente quando eu vou em loco, quando eu vou lá, naquele local, fazer essa pesquisa, essa análise, coletar os dados. Então, sempre que possível, nós temos um exemplo de um grande investidor, tem uma loja aqui, e ele se chama, uma rede de lojas, chama-se Cláudio Tunon. E eu vi uma palestra dele, a gente chamou ele para uma palestra uma vez, quando eu era professora lá no ICE, para falar sobre empreendedorismo, como que ele começou o negócio dele. E ele fez uma pesquisa aplicada. A primeira pesquisa foi para entender se existia necessidade desse tipo de loja naquele local, que era lá no centro de Cuiabá. Exatamente um edifício chamado Maria Joaquina. Ele fez um entorno. Depois ele queria saber que tipo de produto que as pessoas queriam que vendesse. Aí viu, tipo moda surf, moda não sei o quê, esportivo para academia, lá. Num outro dia, ele fez uma outra pesquisa para comparar, depois que abriu a loja. Desculpa. Ele fez uma pesquisa para entender 3 nomes para a loja. E ele chama Cláudio Tunon. Então, a loja, o sistema de loja ficou chamado Tunon. Vocês devem conhecer. Essa loja acho que tem até em Brasília. Então, é muito legal quando eu faço um comparativo de preço, quando eu vou em loco. Por que eu falei? Porque eu falei em loco. Ele foi, o próprio Cláudio Tunon. Ele fez as 3 pesquisas, as 3 investigações em diferentes momentos do negócio dele, para entender esse comportamento, para entender essa necessidade, para comparar preço, para fazer comparação também com os produtos que ele vendia. Vistoria e controle de qualidade. Essa é uma avaliação de requisitos técnicos realizado também logo por profissionais que têm know-how, que têm conhecimento, que sabem fazer, que entendem dessa área para controlar o padrão de qualidade, tanto da pesquisa, quanto do negócio, quanto do produto. Temos aqui também pesquisa de prospecção de clientes. Quando eu quero abrir mais clientes, eu quero adentrar, ampliar o meu market share, adentrar novos mercados, entrar inclusive em mercados dos meus competidores, dos meus concorrentes. Geralmente, eu posso fazer de presencial ou remota, via telefone ou internet, posso fazer com identificação, com perfil, posso olhar o grau de probabilidade de adesão do público para aquele produto ou serviço, né? Eu também posso fazer essa pesquisa de prospecção de clientes nas visitas que eu vou. Quando eu faço visita para vender um determinado produto, eu posso fazer prospecção para outro produto. Eu posso prospectar aquele cliente para produtos, por exemplo, se eu sou um representante comercial de uma marca de calçados, e agora eu quero entrar em uma nova indústria, trazer uma nova representação. Só que a roupa, eu posso fazer essa prospecção. Eu estou vendendo calçado, nada a ver com outra indústria, e vou fazer prospecção de vestuário. Então, numa mesma loja, que é uma multimarca, às vezes, eu posso vender tanto calçado quanto roupa. Só que eu vou prospectar clientes enquanto eu estou vendendo. Vejam, existem diferentes formas para prospectar, para compreender, para analisar, para avaliar, para investigar, para fazer pesquisa. Às vezes você vai criar a sua, mas existem muitas metodologias, que é método, jeito, maneira, caminho para chegar. Logia é o estudo dessa maneira, desse caminho, né? Metodologia, estudo do caminho que eu faço para entender qual é o melhor tipo, jeito para eu pesquisar, para eu avaliar, para eu analisar mercado. Pesquisa de prospecção, percepção de marca e produtos, que ela é aplicada também em questionários, que visa entender, quando você fala que tipo de sabão em pó que você usa, qual a marca que vem na sua cabeça? Omo. Tem muita gente, pessoal, não estou recebendo nada da marca Omo para falar isso, mas tem muita gente que não fala sabão em pó,
Ele fala, vai no mercado comprar uma caixa de Omo, um pacote de Omo, geralmente é uma caixa, né? Por quê? Porque essa marca é tão poderosa, ela é tão forte que ela vira sinônimo do produto. E isso é muito interessante para a gente perceber e aprender que a nossa marca, nosso produto, ele tem que virar commodity, ele tem que estar na cabeça, ele tem que ter um preço acomodado, ele tem que ser o top. Quando você pensar, ele tem que ser o primeiro que o cliente leva. Olha, essa pesquisa de um polo Iguaçu que faz gestão de inovação, eu fui lá recortar essa imagem, achei muito perfeita, legal mesmo. E aqui a pesquisa de demandas de serviços e produtos, por meio de questionários que são aplicados também de forma remota ou presencialmente, né? Via telefone, para entender se existe demanda para aquele produto ou serviço que a gente quer vender. Então, essas são modalidades, jeitos, formas que eu tenho, modus operandi, para conseguir abordar a pessoa, o consumidor, o cliente, para fazer pesquisa. Então, a pesquisa de mercado é uma ferramenta que pode levar a esse grande entendimento para desenvolver estratégia, para percepção de como conhecer melhor o meu público, qual é a expectativa dele com relação a esse produto ou serviço, obter mais informação para tomar decisão. Será que eu monto o negócio aqui neste local? E depois, como o Tunon, né? Foi muito, muito esperto. Passou um tempo que o mercado estava, que o local estava aberto. O cliente está contente, ele está gostando do preço, o atendimento está bom, vai lá investigar de novo, vai investigando. A pesquisa, ela traz um dado que ele é fundamental para a tomada de decisão da empresa, do cotidiano. Então, eu posso trabalhar o resultado de uma pesquisa dentro de um plano de ação para o meu negócio por um período de tempo curto e médio, até para o futuro, para longo prazo também. Sustentando o planejamento estratégico da empresa, que vai trabalhar curto, médio e longo prazo. Aqui nesse quesito da etapa para a elaboração do planejamento da pesquisa. Trouxe também um recorte muito importante e interessante, que pontua 9 passos. Primeiro, eu defino o público-alvo, objeto da minha pesquisa. Eu vou abrir uma sapataria. É muito mais difícil você ver uma pessoa jovem levando um sapato ou uma bolsa numa sapataria. Mas tudo bem. Como essas pessoas podem ter uma mochila, então eu já começo a fazer um recorte por aí, que eu posso ter clientes, o interessante é colocar 18 anos, porque ele vai pagar, né? De 18 a, sei lá, 100 anos. Não tem idade para a pessoa buscar uma sapataria. Mas eu preciso definir um pouquinho do perfil desse cliente. No segundo passo, eu defino como que eu vou fazer, que abordagem que eu vou utilizar para coletar os dados. Eu vou fazer uma pesquisa remota, eu vou mandar formulário do Google Forms, como que eu vou fazer isso? Eu defino. Eu penso também se eu tenho que realmente ir lá fazer pesquisa. Pode ser que uma confederação, uma instituição, um sistema, uma associação tenha esse dado. Bom, então eu posso buscar dados secundários, que são os dados que as pessoas, as organizações têm fora do negócio, lá fora, e posso buscar também os dados primários, que são fundamentais para o negócio, que eu vou lá investigar. Então, eu mesmo investigo, são dados primários. Vou tabular, analisar, colocar isso numa planilha, nos gráficos, entender, compartilhar com minha força de venda, com os meus, né? E tomar ação, estratégia de mercado para melhorar o nível, a situação do meu atendimento, do meu produto ou serviço. Defino qual amostra que eu preciso. De 2.000 eu vou tirar 200? Não, de 2.000 eu vou tirar 20. O que eu faço? Elaboro o instrumento da pesquisa, que é, como eu disse, o Google Forms, esse questionário que eu vou fazer. Aplico a pesquisa, tabulo os dados, elaboro o relatório final e tomo a decisão sobre isso. Eu coloco também um link para vocês aqui, para vocês entenderem. Vamos lá fuçar nesse blog. Como fazer uma pesquisa de mercado grátis? Gente, hoje tem tanta coisa boa para a gente aprender, que tá tudo, tem muita coisa de graça, né?
Só você procurar. Eu joguei essa aqui no Google e ele me deu. Vamos dar uma olhadinha. O que o Sebrae fala sobre como fazer uma pesquisa de mercado? Vamos lá? Prestem atenção, é bem legal. Esse aqui é realmente quem sabe fazer pesquisa de mercado, né? O Sebrae. Opa, não tá querendo abrir, tá meio errado aqui. Opa, voltando. Minuto, minha gente. A prof volta rapidinho ali e faço aqui. Opa, agora sim, prof, deu certo. Ele estava tentando. Agora, acho que vai. Ele estava ainda, como eu coloco direto no slide, e eu mudei esse slide, mas ele vai abrir. Tenha paciência. Ele está abrindo no web vídeo. E é o Sebrae falando. O Sebrae é uma instituição muito forte, renomada, sobre pesquisa de mercado. Ou, às vezes, a minha internet que está um pouco ruimzinha, mas vai entrar. Opa, vamos lá, gente. É sim, a minha internet está muito ruimzinha. Desligar meu telefone aqui. Isso é incrível. Mais um pontinho. Pessoal, não tem problema. É que eu vou printar para vocês, por incrível que... Vamos lá. Todas as decisões relacionadas a novos empreendimentos contêm certo grau de incerteza. Por isso, é importante que o empresário conheça bem o mercado de atuação. Para isso, pode-se utilizar a pesquisa de mercado. Mas o que é essa pesquisa e como realizá-la? A pesquisa de mercado visa orientar o empreendedor na definição das estratégias empresariais. Ela pode ser realizada por meio da coleta de dados primários, ou seja, diretamente com o público-alvo, como em entrevistas presenciais e questionários online, e também por meio de análise de dados secundários, quer dizer, já existentes como pesquisas do IBGE ou de instituições setoriais. A internet é uma grande aliada do empresário que conta com ferramentas gratuitas que permitem conhecer melhor o mercado, como, por exemplo, Google Trends, Google Analytics e Facebook Insights. Com o Google Trends, o empresário insere um termo e vê o interesse dos internautas. Assim, fica sabendo o quanto as pessoas se interessam por tal produto. O Google Analytics permite conhecer melhor o público que acessa o site da empresa, quantos visitantes, tempo que permanecem no site, cidade de onde acessam e comparar o desempenho com sites similares. Muito legal. Já o Facebook Insights permite entender o perfil de público que acessa uma página no Facebook e comparar o desempenho dela com os concorrentes. Compreenda que as formas convencionais de realizar a pesquisa de mercado são relevantes para qualquer negócio. Mas em uma realidade em constantes mudanças, é necessário que o empreendedor também utilize de informações disponíveis na internet, que são de fácil e rápido acesso. O Sebrae também fornece diversos conteúdos para te ajudar na elaboração de uma pesquisa de mercado, tais como cartilhas e artigos online gratuitos. Você pode conferir todo esse material no portal Sebrae. Gosto muito do Sebrae. O Sebrae é grande parceiro das universidades, das instituições, contribuindo enormemente em toda essa abordagem voltada para o desenvolvimento do capital, do humano, né, das pessoas. Então, sempre que vocês puderem, e que a professora posta aqui coisas bacanas, interessantes, que o Sebrae traz, façam o que ele acabou de sugerir, né, o nosso interlocutor. Entra lá, baixa essa cartilha, estou fazendo um plano de negócio, dá uma olhada nisso, né? Eu tenho um plano de negócio, então vai dar uma olhada nessa cartilha do Sebrae. A gente está falando hoje sobre essa pesquisa mercadológica, essa pesquisa voltada para o mercado, para entender se o mercado aceita, quer, esse tipo de negócio que a gente está construindo aqui no nosso plano. Mas eu tenho parceiros, tenho, como foi colocado o IBGE, tenho a Federação das Indústrias do Mato Grosso, tenho a FEComércio, tenho uma série de instituições capazes de fornecer dados secundários que eles pesquisaram, foram fazer a pesquisa primária, pesquisaram e tem esse número para oferecer para a gente. Então, a gente tem que curtir,
tem que ir lá, tem que entender, tem que gostar dessa coisa. Pessoal, nós somos, enquanto estudantes, né, eternos estudantes, a gente precisa, nós somos seres curiosos, a gente precisa desenvolver essa habilidade de buscar, né, de tentar entender. E qual que é o avesso disso? O que, que tem lá dentro? Como, porque a vida da gente tem outro sentido quando a gente tenta compreender melhor. Bom, falamos sobre o mercado e a prof abre essa folhinha aqui, esse slide para lembrar. Eu preciso começar a receber a dúvida de vocês do plano. A gente está falando do plano, a gente está avançando na onde chegar no plano e o que, que vocês estão fazendo. Manda para a prof, tá? Vamos entrar nesse nosso plano, vamos organizar um pouquinho melhor. Na aula que vem, a gente precisa começar a falar sobre datas, né? Nós precisamos pelo menos de umas 4 aulas. Se em cada aula 2 alunos apresentarem. E eu quero falar também uma outra coisa. O plano escrito, ele vai ficar valendo 5, tá? E a apresentação, isso é para ajudar, porque alguns alunos pediram isso, que fazem empreendedorismo, e a gente debateu um pouco, e eu acho que é interessante mesmo, ajuda, porque a pessoa que vai lá, prepara os slides para fazer a apresentação, de 6 a 10 slides, do jeitinho dele, para mostrar o plano dele, que é aquele formulário que você vai fazer, ela merece um pouquinho mais que 3, né? Então, a gente vai colocar 5 para essa apresentação do seminário do plano, e 5 para o formulário preenchido e correto. Combinado, minha gente? Eu fico aguardando as dúvidas, sempre vem dúvidas, a gente está sempre pensando, com a cabeça lá, precisando entender um pouquinho mais. Agradeço a participação de vocês aqui na aula. Muito carinho, né, que eu tenho por vocês. Encerro aqui, e daqui um pouquinho mais, nós vamos postar lá no nosso Siga A. Um forte abraço, boa noite para vocês, a professora Rosana. Até mais.